Isso, melhorou. Que a minha família tá. Cara, é o fone do meu irmão ainda. Eu tive que pegar emprestado, porque eu não tenho um pra mim. E eles fazem muito barulho. E aí ele foi obrigado a me emprestar, né? Porque senão ele ia ter que ficar quietinho das 7 às 8. Ah, e é que agora ele tá aprendendo a tocar violão. E aí ele começa a tocar nos momentos mais inadequados possíveis. Tipo, eu tô tendo uma aula online, aí vem meu irmão tocar violão do meu lado, assim. E provavelmente ele ia querer. Daqui a pouco ele vai começar a tocar violão também, ou ele coloca música na TV. Ai, assim, ó, difícil. Eu transmiti a tela. Ai, gente, eu tenho uma piadinha pra vocês. Não é bem uma piadinha, é tipo, é uma pergunta. Essa semana, olha só, eu tava estudando embriologia na faculdade. Olha que coisa bonita esse embrião. Depois de completar a fecundação e depois de ficar algum tempo no período do útero da mãe. Olhem as coisas que ele já tem, e ele já tem 16 milímetros. Eu queria que vocês chutassem quantas semanas vocês acham que ele tem. Podem olhar bem esta bonita imagem. Olhem a cabeça dele, tipo, nessa fase, a cabeça do embrião é quase metade do embrião propriamente dito. É muito estranho, muito engraçado. Olha, e ele já tem, tipo assim, ele já tem um sistema nervoso em formação e o coração dele tá em formação também. Deixa eu ver o que vocês dizem. Cadê a Luana? Cadê o Roger? Eu quero que vocês chutem também. Ó, o Gabriel disse 5. Ah, mas vocês estão chutando bem. Ai, desculpa, Roger. E aí, Roger, fala aí, quantas semanas você acha que tem esse embrião? Poxa, o Roger tá me deixando no vácuo hoje. Ah, mas menos de 12 não é assim, é muito amplo. Tá, mas tem 7 semanas. E ele já começou ele já, tipo, com 8 semanas, ele tá quase todo formado, sabe? E aí depois, a partir da 8ª semana, não tudo formado, né? Mas tipo, ele tem o início do desenvolvimento de tudo, basicamente. E ele já tem uma forma mais humana. E aí depois ele cresce mais em comprimento. Mas enfim, era só para trazer um pouco do que eu tava estudando essa semana, menos de 48. É muito divertido esse conteúdo. Eu achei que ia ser muito chato, mas ele é bem legal. Enfim, outro conteúdo que é muito legal também é a química inorgânica. Assim, gente, química inorgânica, funções inorgânicas, elas são conteudistas, tá? Só que tem, assim, tipo, depois que tu entende, elas ficam mais fáceis e tem pontos específicos que vocês têm que saber. Eu tentei fazer um material bem completo, porque às vezes os vestibulares abordam esse tema de uma maneira bem completa, sabe? Mas, tipo, a maioria dos vestibulares cai sempre a mesma coisa, digamos assim, sabe? Que é mais, assim, a nomenclatura dos ácidos. Estou falando agora especificamente dos ácidos, que é o que
A gente vai ver essa semana, né? Era mais dos ácidos, a nomenclatura, e assim, a fórmula, né, junto, tipo, você. Ou às vezes eles te dão o nome do ácido e te pedem a fórmula dele, ou eles te dão a fórmula do ácido e pedem pra você dar o nome dele, ou eles te dão as características. Por exemplo, aqui, nesse parágrafo aqui, esses primeiros slides e tal, fala sobre as características de cada ácido, sabe? Depois eu acho que tem uma outra tabela que fala da aplicação deles. Não sei se tem. Acho que tem. Isso aqui, aplicação dos ácidos. Esses ácidos que eu coloquei aqui são os mais importantes, tá? E aí, por exemplo, às vezes eles vão falar, por exemplo, o ácido clorídrico, o HCl, ele é um ácido produzido. Gente, vocês estão ouvindo? Eu acho que deu um. Eu acho que a minha internet tinha dado uma travada. Tá, ácido produzido, o Hit ali, tinha colocado ali. Tá, ele é utilizado na limpeza e tem até uma questão aqui que fala especificamente dele. Aqui. Ele é um ácido produzido dentro do nosso estômago, tá? O HCl. E ele é muitas vezes, ele é muito ácido, né? Tipo, já fala que é um ácido, só que ele é um ácido bem forte. Ele é muitas vezes responsável por azias, ou quando a gente vomita, que dá aquela queimação na garganta e tal, ou quando a gente tem refluxo, que também dá queimação na garganta, é por causa da acidez do ácido clorídrico. Porque eu não sei se vocês já viram pH com a Pietra, mas eu não sei se é ela que vai dar também, vai que sou eu, né? O nosso corpo ele tem diferentes pHs, que são diferentes tipos de ambiente, digamos assim, em que às vezes o ambiente é mais ácido, mais básico ou mais neutro, e o estômago, o pH do estômago é muito ácido. Então, assim, por isso que as coisas que voltam do estômago estão com essa característica mais ácida. Elas, tipo, fazem uma queimação nas outras partes do nosso corpo devido ao pH diferente e tal, e devido ao ácido clorídrico. Então, os vestibulares em ácido, eles cobram mais essa parte assim. Ou eles, tipo, dão as características do ácido, e aí eles querem que você fale qual ácido é, ou eles pedem a fórmula química do ácido, tá? Mas esses aqui são, tipo, o ácido carbônico, que é dos refrigerantes e tal. O ácido acético é o do vinagre. O ácido acético, ele tá aqui, mas ele é um ácido orgânico, tá? A gente vai ver ele na parte da química orgânica. Mas ele é um ácido bem importante também. Por isso que ele tem a fórmula diferente, vocês estão vendo? Tipo, ele é ácido orgânico. E eu vou tentar falar um pouquinho de tudo, tá? Mas eu vou tentar pular, assim, o que não é tão importante. Na química inorgânica, a gente vê ácido, bases, sais e óxidos, tá? Cada um, assim, tem suas propriedades diferentes, né? E eu acho, gente, que o ácido é o que tem mais coisa para lembrar. Depois os outros ficam mais tranquilos, tá? Aqui é coisa só, tipo, tentando dar uma contextualizada com os ácidos. Aí aqui já tem mais a definição do que é um ácido, que seriam compostos covalentes. Lembra que covalentes seriam aqueles compostos ametais, né? Que estão
mais na parte do final da tabela, ali perto dos gases nobres. Eles são compostos covalentes que, quando reagem com água, eles podem usar a frase que, ou quando estão em solução aquosa, tá? Também eles podem falar isso. Eles acabam sofrendo ionização. O que significa sofrer ionização? Eles liberam íons. Aqueles íons que a gente já estudou, que é tipo H+, Cl-, os íons, né, que são os ânions e os cátions, é isso que eles liberam. Quando antes a gente tinha o HCl, que é o ácido clorídrico, em contato com a água, ele vira H+ e Cl-. É isso que ele quer dizer, que os ácidos sofrem ionização. Isso é uma coisa importante da característica dos ácidos, porque os vestibulares cobram, porque é uma coisa diferente que acontece com as bases, tá? E por isso que eles, às vezes, eles colocam que é a bases, que a gente vai ver na próxima aula, são as bases que sofrem ionização. Só para confundir, para dizer, tipo, né? Base sofre de diferente. E a gente nota de novo, né? Em contato com a água, sofrendo essa ionização, liberando esses íons, eles possuem corrente elétrica, tá? Tipo, eles estão, depois que eu tava olhando, eles conduzem corrente elétrica, tá? A maior parte, assim, quando eles estão em solução aquosa, que é em contato com a água, né? Tá. Aí aqui eles dão um exemplo dos processos de ionização que eu falei, por exemplo, aqui do HCl com a água. Assim, gente, às vezes vai aparecer que vai formar esse íon hidrônio aqui, que é esse H3O+. Mas a maior parte, assim, tipo, que eu vejo das provas é que fala que libera íons do hidrogênio, que é só H+, tá? Mas esse H3O é por causa da água, da fórmula da água, que daí eles juntaram o H+, que ia ser liberado, com a água, tá? É por isso o H3O. Mas tem até um lugar aqui, ó, que ele fala, ó, que daí eles formam soluções, apresentam como cátion o hidrônio, que é isso que eu falei, ou o cátion do hidrogênio, que é o H+, tá? Aqui eles dão exemplo de ionizações, que é só eles só basicamente estão colocando ácido em contato com a água e formando íons. E aqui fala, ó, por comodidade, costuma-se usar somente o cátion hidrogênio. Ele vai aparecer muito mais do que esse hidrônio aqui, tá? Tá, beleza. E aí, essas soluções conduzem eletricidade. Isso é uma propriedade importante dos ácidos, tá? Que elas, em contato com a água, conduzem eletricidade. E essa parte aqui, da mudança da cor das substâncias, é um negócio que caía no vestibular, em vestibulares um pouco mais tradicionais. Com tradicional, eu quero dizer que te faz decorar muita coisa, tá? Tipo, no Enem é muito pouco provável que eles vão cobrar um negócio desse, sabe? Porque o Enem é mais de entender o conteúdo e utilizar ele no dia a dia, fazendo interpretações. E tem vestibulares, tipo a URGS, que ela faz você decorar algumas coisas, sabe? Tipo, ela ainda precisa que você decore certas coisas. Então, às vezes lá aparecia que em solução de fenolftaleína, o ácido junto com o ácido, então é uma solução. Solução vocês já viram que é um líquido, né? Tipo, tem o solvente e o soluto e os dois formam a solução. Então, são duas misturas líquidas. Então, quando eles juntam a fenolftaleína em um meio ácido, ou seja, com um ácido, esse líquido fica incolor, tá? E, só que quando a fenolftaleína tá em alguma base, que é não é bem o contrário de ácido, mas vocês podem tentar, assim, relacionar dessa forma. Eles são só diferentes, mas podem tentar pensar assim. Então, quando a fenolftaleína tá com alguma base,
essa mistura, essa solução, esse líquido fica rosa, tá? Então, de novo, fenolftaleína com ácido fica transparente, fenolftaleína com base fica rosa, tá? Eu fiz uma tabela e colei na frente da minha parede, porque como eu ia fazer a URGS, às vezes eles cobravam isso, só para decorar, sabe? Porque depois de um tempo que você fez muitas questões de vestibular, vocês esquecem, tipo, você lembra que tinha um negócio a ver com a fenolftaleína e tinha um negócio a ver com ficar transparente ou rosa, mas aí vocês acabam confundindo se é ácido ou base, sabe? Isso é bem importante. Tá, tem o lance lá da fenolftaleína e tem o do papel tornassol também. Que o papel tornassol em meio ácido fica vermelho e em meio básico fica azul, tá? Eles tentaram fazer tipo, colocar um exemplozinho assim, com uma laranja, desculpa, gente, que é ácida, né? E esse seria o papel tornassol, e aqui seria ele ficando vermelho. Pra mim isso é um pouco laranja, mas tudo bem. Tá, tudo bem, vermelho. E eu tenho um professor de química que levou essas coisas na aula de química pra gente, e é muito legal, porque primeiro ele colocou um ácido, né, e a fenolftaleína, e aí o líquido estava transparente. Aí, nessa mesma solução, ele colocou um monte de um líquido transparente ainda, tá? Tipo, já estava transparente isso aqui, só que o outro líquido que ele estava colocando era base, mas também era transparente. Ou seja, ele colocou uma coisa transparente dentro de outra coisa que era transparente e ficou rosa. Ficou meio rosa, meio violeta, tá? Mas foi muito legal, porque, tipo, isso é muito real. Claro que daí só ficou violeta porque ele colocou mais base do que ácido, né? Vocês entenderam, né? Porque aí a solução no final ficou mais básica do que ácida. Mas ele misturou nas duas, tipo, já era fenolftaleína com ácido que estava deixando a solução incolor com a base e deixou rosa. Mas isso não cai muito hoje em dia, tá? Tô bebendo água só um pouquinho. Não cai tanto hoje em dia, felizmente, né? Porque é só um negócio de decorar. Quando você usa isso no dia a dia, até faz sentido, né? Você é um químico e você faz várias testagens de coisas e tal. Mas quando não é mais decorar. Tá. Aí, aqui é a descrição da imagem. Eles reagem com metais, os ácidos em si reagem com metais. Tem várias reações. Depois a gente vai ter uma aula só de reações químicas, tá? Que vocês vão ver os tipos de reação que ocorrem entre os ácidos, tá? E eles podem ser divididos em hidrácidos e oxiácidos. A diferença é que os oxiácidos vão ser ácidos com oxigênio, tá? E os hidrácidos vão ser ácidos sem oxigênio. Assim, para ser um ácido tem que ter o hidrogênio, tá? Acho que vocês estão percebendo que todos eles têm o hidrogênio. É isso que precisa para ser ácido, tem um hidrogênio. Aí o outro elemento pode ser qualquer outro ametal, como vocês podem ver aqui, e também pode variar em número, pode ser 2 ou 3. Eu acho que não existe ácido com 4 elementos, pelo menos eu nunca vi, mas 2 e 3 aparece, tá? Esse aqui é o ácido clorídrico, ácido bromídrico e ácido cianeto. Não, acho que é cianídrico. Cianeto é só o íon CN, ácido cianídrico. Ele é muito tóxico, tá? Ele mata, ele é usado como veneno às vezes. E eu não sei se vocês já assistiram, eu acho que é O Jogo da Imitação o nome do filme. Os meninos que lidam com o computador devem já ter assistido. É um filme do cara que inventou o computador no meio da Segunda Guerra Mundial. E ele era inglês, ele estava na Inglaterra, né, na época, e ele tinha, tipo, não foi realmente assim, nossa, um computador, assim, que nem os de hoje, né? Claramente, era tipo um negócio que ocupava um espaço de uma sala, quase. E era basicamente uma máquina que decodificava assim,
algumas mensagens trocadas entre os nazistas sobre datas de ataques de bombas e, enfim, ataques, tipo, com armas e aviões e tal, na Inglaterra. E aí chamaram esse cara para tentar fazer, né, essa decodificação das mensagens. E ele foi um inventor do computador, eu acho que é Alan Turing, o nome dele, se eu não me engano. E ele morreu porque ele ingeriu o cianeto, o ácido cianídrico, né, no caso. Mas enfim, eu não vou dar mais spoiler do filme, porque ele é muito bom, assistam. E é muito injusto o que acontece com ele, pra ele ter morrido dessa forma. Depois vocês podem até pesquisar essa história, porque é um filme bom pra usar na redação, tá? Eu não sei se a Fábio indicava filmes pra vocês, provavelmente, não sei. Mas eu tinha uma listinha de filmes, assim, que eu usava para colocar na redação, sobre alguns temas. Então, por exemplo, se caísse a questão da homofobia no Brasil, que é ter preconceito, né, contra os homossexuais, se caísse essa questão, eu usaria esse filme do O Jogo da Imitação. E questões de tecnologia também. E é muito legal esse filme, sabe? Tipo, ele mostra várias coisas e como era tratada a questão dos homossexuais na época, que era bem tenso. Mas enfim, assistam. Eu acho que tá na Netflix ainda, não sei. Se vocês já não viram, né? Porque é um filme famoso. Enfim, contextualizações. Aí aqui tem os principais hidrácidos, que lembrando, são aqueles ácidos que não têm oxigênio. Aí ele cita os principais, algumas características deles, né? Aqui, ó, o ácido clorídrico que eu falei para vocês, que é o ácido do suco gástrico. Sempre que tiver gastro, o prefixo gastro no nome, normalmente tem relação com o tubo digestório, sabe? Normalmente tem relação com o próprio estômago, mas às vezes quer dizer, tem alguma correlação com intestinos, faringe, esôfago, essas coisas. E aqui tem a força deles, tá? Porque um ácido, não só porque ele é um ácido, não, né, tipo, não quer dizer que porque ele é ácido, ele seja forte, tá? Existem ácidos fracos, tá? Aqui ele dá os ácidos fortes, um ácido moderado, que ele não seria, tipo, ele é um semi-forte, não seria nem forte nem fraco, e fracos e tóxicos, aqui, o cianídrico que eu falei para vocês, né? Assim, uma dica. Tudo que acontece com o cloro, normalmente com o bromo e com o iodo, a característica é parecida, tá? Então, por exemplo, aqui o ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico são fortes. Claro que eles têm diferenças entre si, porque eles estão localizados em diferentes partes da tabela, né? Então eles têm características diferentes. Mas eles são muito parecidos. Até na outra fórmula, que eu vou mostrar para vocês, da outra característica de ácidos, os que possuem oxigênio, eles têm a mesma fórmula, só muda o elemento, se vai ser o cloro, o bromo ou o iodo, tá? Então, normalmente eles têm características parecidas. Então, para vocês lembrarem, tipo, tentem lembrar que eles têm características parecidas. Como o ácido clorídrico é bem forte, tentem pensar nele como o ácido do estômago, sabe? Que conseguiria corroer outras regiões do corpo humano, se não o estômago, né? Por ser forte, tá? E aí, como o bromo e o iodo têm características semelhantes, vocês tentam correlacionar, tá? Assim, os outros, eles caem pouco, sabe? Tipo, que o ácido fluorídrico é moderado e que o sulfídrico e que o... outra coisa. Sulfur é um prefixo para enxofre, tá? Então, esse aqui, esse elemento S, é o enxofre. Só que a gente não fala ácido enxofídrico, tá? A gente usa o prefixo sulfur, ou sulfur, né? E para falar do elemento, ou assim, de alguma molécula que ele esteja presente, o enxofre. Então, por isso que é ácido sulfídrico, tá? E ele tem um cheiro bem ruim. O enxofre em si,
tem um cheiro bem ruim. Então, coisas que têm enxofre na sua composição, normalmente tem um cheiro bem ruim. Aí aqui os oxiácidos. Assim, dos oxiácidos, quando eu estudei essa matéria, eu tive que decorar 6, tá? Decorar o que eu quero dizer? Decorar a fórmula deles. Tipo, aqui, vocês estão vendo? Ácido nítrico, HNO3, ácido carbônico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico e ácido clórico. Aqui tem 5 só, tá? Mas eu tive que decorar 6. Só que assim, é 6 como se fosse 8. Porque lembra que eu falei, tudo que acontece com o cloro acontece com o bromo e com o iodo também. Então, se a fórmula do oxiácido do ácido clórico é HClO3, a fórmula do bromo e do iodo vai ser HCHIO3 e HBrO3, tá? Aqui, ó, eventuais trocas, cloro por bromo ou iodo. Eles têm características parecidas, tá? E possuem a mesma fórmula, digamos assim, em número de hidrogênio e oxigênio. O número de hidrogênio e oxigênio desses ácidos pode mudar, tá? Como vocês podem ver aqui. Essa tabela tá meio ruim, mas acho que aqui tá melhor, vocês estão vendo? Os principais estão aqui, tá? Esse aqui não é muito importante, nem esse aqui. Tá. Depois eu falo para vocês quais são muito importantes que vocês consigam decorar, tá? Tem características deles também. E assim, essa coisa aqui de clórico, perclórico, de clórico para cloroso, de cloroso para hipocloroso, quer correlacionar os números de oxigênio que esse ácido tem na sua molécula. Então, é como se fosse os íons para o estado normal. Lembra que o estado normal, entre aspas, né, do elemento é ele neutro, né? É ele tendo o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. E quando ele está em forma de íon, essa coisa aí está descompensada, porque ou ele vai ter perdido elétrons ou ele vai ter ganhado elétrons, né? E é parecido o que acontece aqui, tá? Porque esse ácido aqui, o clórico, o que termina com ico, tá? Vocês estão percebendo que, tipo, eles terminam com ico, né? Ácido clórico, ácido nítrico, ácido carbônico, ácido sulfúrico, terminam com ico. Tá, eles vão ter uma fórmula base. Então, assim, por isso que vocês teriam que decorar a fórmula base de 6 ácidos. Só. Depois vocês vão conseguir entender tudo a partir desses 6 ácidos. E é realmente isso, tá, gente? Eu nunca mais errei uma questão que caía sobre ácidos só porque eu tinha entendido a matéria, claro, e decorado esses 6 ácidos, porque era bem complicado para mim inorgânica. Enfim, aí você decorou, tá? Que o ácido clórico, a fórmula dele é HClO3. Você decorou isso, tá? Então, tipo assim, se ele aumentar um oxigênio nessa fórmula, se ele for de O3 para O4, ele vai ganhar um prefixo per no nome. Ou seja, então antes ele era ácido clórico e ele vai se chamar ácido perclórico, porque ele ganhou um oxigênio, tá? Então ele foi de O3 para O4. É isso que acontece. Só que pode ser uma coisa diferente, tipo, o ácido sulfúrico, ele tem 4 já, vocês estão vendo, né? Ele já tem 4 oxigênios. Então, para ele se chamar ácido persulfúrico, ele tem que ficar com 5. Então, vai sempre depender de quantos oxigênios esse cara tem no seu estado fundamental, digamos assim, que seria só a terminação ico, tá? O nome. E aqui vocês estão entendendo o porquê, tipo, a nomenclatura deles vai ser sempre ácido, né? Porque é um ácido, ou seja. Isso ficou meio redundante, mas tudo bem. Ele tem o ácido no nome. E depois ele vai ter o nome do elemento. Ou seja, esse aqui. O do meio, tá? Porque o oxigênio não vai contar. Mas
O nome vai mudar em relação ao elemento do meio para os oxiácidos e o outro elemento que não for o hidrogênio nos hidrácidos, já que eles não têm oxigênio. Então, no hidrácido, eles vão sempre terminar com hídrico, tá? Hidrácido, que não tem oxigênio, vão sempre terminar com hídrico, vão sempre ter um ácido no nome, isso tanto para qualquer ácido, tanto para hidrácido quanto para oxiácido. Vão ter o nome do seu elemento que eles possuem, o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, o enxofre, o cianeto, que aqui são 2 no caso, o carbono e o nitrogênio. Eles vão ter isso, então seria ácido flúor. E como é um hidrácido, termina com hídrico, ácido fluorídrico, ácido fluorídrico. HCl, tem que ter ácido no nome, tem o cloro, porque tem o cloro. Aí você corta, quando termina com vogal, isso é mais linguístico, né? Mas enfim, quando termina com vogal, aí você corta a última vogal, porque o sufixo é hídrico, e aí ele teria que se juntar com uma consoante, tá? Mas isso é só, tipo, para vocês entenderem o nome. Aí vai ser ácido clorídrico, porque hidrácido sempre termina com hídrico, tá? Ácido, brom, tira a vogal, como eu falei, bromo, perde o O. Bromhídrico. Ácido iodídrico, tá? Esse é o hidrácido. E o oxiácido, em vez dele terminar com hídrico, ele termina com ico, tá? Só que podem acontecer essas variações, como eu estou mostrando para vocês, tá? Quando ele está no estado fundamental, vai ser ico. Só que se ele ganhar um oxigênio, ele vai para perico, ou seja, ácido perclórico, ácido pernítrico, ácido percarbônico. E quando ele perde um oxigênio, ou seja, ele tinha 3, passou para 2, ele vai ser ácido cloroso. Então, ele vai trocar o ico por oso no final. Tá? Vocês entenderam, né? Quando ele perde, fica oso no final. Quando ele ganha um, continua clórico no final. Clórico continua ico no final, mas adiciona o per. E quando ele perde mais um, ou seja, ele tinha 2 e agora ele tá só. Não, ele tinha 3, desculpa, gente. Ele tinha 3 e agora ele tá só com 1. Ele perdeu 2. Então, além dele manter esse oso, que ele já tinha trocado aqui do ico pro oso, ele vai ter um hipo adicionado aqui na frente. Hipo é sempre um prefixo que quer dizer menos ou embaixo, sabe? Então, faz sentido esse sufixo aqui. Então, isso é mais, tipo, para vocês entenderem, tá? E é sempre, vocês, tipo, tem que imaginar, sai sempre do ico, tá? O estado fundamental, o que mais aparece nas provas é o ico, é o principal. Aí, se ganha um, adiciona per. Se perde um, troca o ico por oso. Se perde mais um, mantém o oso e adiciona o hipo. Tá? Tá. Aí aqui ele vai falar um pouquinho do ácido acético, que é um ácido orgânico, tá? E da fórmula dele. A que mais aparece é CH3COH, tá? Tipo, as outras são iguais, tá? C2, H4, O2. Mas ela mais aparece como CH3COOH, porque é como ela é formada. Vocês estão vendo? CH3COOH. E aí, quando você fala, ou escreve, ou pensa nela dessa forma, já fica mais fácil para você montar a fórmula estrutural. Mas isso é mais uma coisa da orgânica, tá? Você não precisa se preocupar tanto com isso agora. Só saber que o ácido acético é um ácido importante também. Tem a ver com fermentação acética e, enfim, álcool, essas coisas.
vinagre. Tá, aí além dessa classificação de hidrácido e oxiácido, tem a classificação de quantos hidrogênios são liberados quando o ácido entra em contato com a água. Ou seja, o ácido entrou em contato com a água, vai ocorrer a ionização, que a gente falou no começo dessa aula. Ácido em contato com a água ocorre ionização, ou seja, íons serão liberados. Um desses íons vai ser o H+, e o outro vai depender de qual outro elemento esse ácido possui. E aí vão ter, né, tipo, classificações para quantos íons H+, esse ácido vai ter liberado. Se ele liberar só um monoácido, 2 diácido, 3 triácido, 4 tetraácido, tá? Mas assim, isso eu nunca vi cair, sabe? É uma coisa que todo professor falava para mim, mas eu nunca via cair, então... Mas eu coloquei aqui, sabe? Tipo, para poder dormir à noite, tá? Imagina acordar assim, no meio da noite com uma mensagem de alguém falando que caiu um monoácido na prova e ele não sabia o que era. Meu Deus, só porque eu não coloquei. Aí eu coloquei no slide. Tá? Aí aqui tem uma tabelinha com exemplos de ácido, monoácido, triácido. Ah, e aqui tem uma parte importante sobre a volatilidade. Eu não sei se vocês já viram o que é o conceito de volatilidade, mas, digamos assim, é a facilidade que essa molécula tem de evaporar. Essa coisa é volátil, o quanto essa coisa evapora com facilidade. Ser muito volátil é evaporar com facilidade. Ou seja, o álcool. O álcool é um negócio que, assim, evapora bem fácil, tá? Tipo, mais fácil que a água, digamos assim. Aí, aqui ele fala os que são voláteis, que a maioria dos ácidos é volátil, então isso é uma característica dos ácidos, tá, galera? Tipo, colocar na prova que a maioria dos ácidos é volátil, é verdade. E é uma coisa que eles podem cobrar, que inclusive o Enem pode cobrar. E aqui ele dá uns exemplos de ácidos que são bastante voláteis, tipo o ácido acético, que eu já tinha falado para vocês, porque ele tem relação com álcool, enfim. Aí o ácido fluorídrico, os hidrácidos são todos voláteis, tá? Aí o vinagre, ele fala também, enfim. E os oxiácidos, que são esses que têm o oxigênio, eles normalmente não são voláteis, tá? Mas o resto é, tá? Isso, a volatilidade é a tendência à evaporação. Tá? Aí a nomenclatura, né, que eu tava falando pra vocês. Dos hidrácidos, a gente vai pegar o ácido, vai pegar o nome do ânion, ou seja, ânion é aquele que ganhou elétron, né? Vocês lembram que é o que fica com o sinalzinho de negativo, porque ele ganhou um elétron e o elétron tem carga negativa, enquanto o próton tem carga positiva, mas não tem como tu ganhar próton, porque você estaria mexendo no núcleo do átomo e a gente não consegue mexer no núcleo do átomo. Uma revisão, né, de átomos, atomística em geral. Então, o ânion seria aquele que se junta com o cátion, né? Quando você junta um ânion com um cátion, você faz tipo um casamentinho e você tem uma molécula em estado fundamental. E o ânion, ele tá com o cátion hidrogênio, né? Vocês viram que o hidrogênio, ele vira um H+, ou seja, como ele tem o mais, ele é o cátion, porque ele foi o que perdeu o elétron. E o ânion é o que ganhou o elétron. E, enfim, o hidrácido é o ácido com o nome do ânion, que né, no caso, tipo, o ácido bromídrico. O ânion é o bromo. O ânion é sempre o outro que não é o hidrogênio, tá? Nos hidrácidos. O ânion é o bromo, e aí você vai pegar o nome dele e juntar com o hídrico.
ácido bromídrico, tá? Vai ser bem tranquilo. Aqui ele dá alguns exemplos. Ah, e aqui ele fala também o ânion dos hidrácidos termina com eto, tá? Então, o ácido clorídrico vem de um ânion chamado cloreto, que é o Cl-, tá? E isso vai ser importante para os sais, tá? Quando a gente for estudar sal na química inorgânica, isso vai ser importante. Então, lembrem que de eto, do ânion eto, cloreto, brometo, iodeto, tá? Vai passar para hídrico, quando virar ácido clorídrico. Aqui tem alguns importantes, né? Mas é só, vocês estão vendo, né? É só a fórmula. Bem tranquila. O único que eu lembre que é importante, que tem 2 hidrogênios, é o ácido sulfídrico. Aí nos oxiácidos é aquilo que eu falei para vocês, tá? Vai terminar com ico, tá? Tem um carro passando aqui bem perto, então talvez isso atrapalhe. Faça um barulhozinho. E vai ser junto com o nome do ânion, tá? Normalmente o nome do ânion, deste ânion, porque este ânion tem o oxigênio. Ou seja, o que é ânion dessa molécula? NO3, tá? NO3-, nitrato, tá? CO3, carbonato, tá? Vai terminar com ato o nome deste ânion, por causa do oxigênio, tá? Então, esse ânion que vai ser ato vai ser trocado por ico, como eu falei para vocês do oxiácido, tá? Isso aqui é mais importante para depois, tá? Para os sais. Os sais, isso vai. Porque nos sais vocês vão transformar um ácido nítrico. Só que nesse sal, para esse sal se formar, não, ácido nítrico, vocês vão formar um sal a partir desse ácido, juntando esse ácido com outra coisa. E aí, desse ácido, vocês vão tirar esse hidrogênio e vocês vão ficar só com o ânion. Então, para definir o nome do sal, vai ter mais coisa no sal, tá? Porque a outra parte dele vai vir de outra molécula que não é um ácido. Essa parte, vocês têm que saber que se chama nitrato, porque vai ser sempre o nome do ânion vai ser sempre inicialmente com o nome do elemento do meio, que é o nitrogênio, por isso que é nitrato, e o ato vem do oxigênio, tá? Então, para formar o sal, isso vai ser importante. Mas agora vocês têm que lembrar que os oxiácidos terminam com ico no seu estado fundamental e que os hidrácidos terminam com hídrico no seu estado fundamental. Aí tem aquela regrinha lá do mais um oxigênio per, menos um oxigênio oso, menos 2 oxigênio hipo e oso. Tá? Aí aqui ele faz um exemplo, ele dá um exemplo. E aqui era aquilo que eu estava tentando falar para vocês. Um ácido que termina com hídrico, que são os hidrácidos, o nome do ânion é eto. Um ácido que termina com ico, que são os oxiácidos, vai terminar com ato. Vai virar um ânion com a terminação ato. E o que termina com oso, que são os que perderam um oxigênio, ou quando tem hipo e oso, perderam 2 oxigênios, o ânion vai ser ito. Tem várias frasezinhas, tipo mosquito teimoso. Enfim, tem umas frases que depois eu posso mandar para vocês, tá? Que eles tentam tipo fazer uma frase para relacionar esses sufixos e lembrar deles, tá? Aí tem a força dos ácidos, tá? Basicamente, os hidrácidos teria que decorar esses aqui, tá? Mas assim, cai bastante que os fortes são esse, ou seja, você lembra que o ácido clorídrico é forte por causa do rolê lá do estômago e do suco gástrico, e o bromo e o iodo sempre imitam o cloro, sempre.
Então, se o cloro é forte, eles vão ser fortes também. E eu lembrava também que o ácido fluorídrico, ele é moderado. E aí, os outros eu acabava, tipo, porque esse só que cai no vestibular, tá? É bem raro aparecer algum outro que não seja desses aqui, tá? E aí, quando eles perguntavam desses outros dois, eu pensava, bom, se esses três são fortes e o fluorídrico é moderado, esses só podem ser fracos, né? Mas enfim, se vocês quiserem decorar todos, seria melhor ainda, né? Porque aí fica mais fácil. Tá, tem um rolê para conseguir contar e fazer um cálculozinho de oxiácido para saber se ele é forte ou moderado. Seria tipo, você pega o número de oxigênios que esse ácido tem e diminui pelo número de hidrogênio que ele tem. E aí, se esse número, tipo assim, o cara tem O3 e H1. Então, você vai fazer O menos H. Então, é 3 Os menos 1 H. E vai ficar 2, né? Quando dá 2, ele é forte. Depois, vocês vão fazer essa regra bem instantânea, tá? Quando essa diminuição aí, subtração... Diminuição, meu Deus. Essa subtração dá 1, ele é moderado. E quando dá 0, ele é fraco. Então, aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó. Por exemplo, HClO3. Tem 3 e aqui tem 1. Então vai ser 3 menos 1, 2. É forte, tá? É assim que vocês vão fazer. É bem prático depois. Deixa eu voltar aqui. HNO3, mesma coisa, ó. 3 menos 1, 2. Forte. 4 menos 2, 2. Forte. Entenderam? É assim que faz. Aí aqui tem a aplicação e pronto. Agora eu vou resolver algumas questões com vocês, bem rapidinho, né? Tem uma que é sobre o... Ó, essa aqui da Mackenzie, ela é sobre o suco gástrico, tá? Fala, ó, que o indivíduo tá tendo azia, e aí pode estar tendo refluxo. Refluxo é tipo um arroto, tá? Vamos colocar em termos práticos. Só que um arroto, tipo, mais ácido, sabe? Que tu sente um desconforto, assim, com ele. É, ó, tipo, refluxo gastroesofágico tava aqui. Retorno do conteúdo ácido do estômago. Aí ele pergunta a fórmula e o nome do ácido. Que a gente já falou. Que seria o HCl, ácido clorídrico, né? Essa aqui, letra E, não é nada de complicado. As outras, eu vou pedir pro Roger me ajudar pra vocês responderem. Nem que seja só umas duas, pra vocês responderem comigo, tá? Vamos ver se o Roger está por aqui. Oi, Roger. Tá me ouvindo? Me ajuda? Nunca te pedi nada. Ah, eu posso pedir pro Richelle também? Ah, eu não sabia. Não, não, é só porque sempre foi o Roger. Não, não tô te subestimando. Eu gosto de você, tá? Tá, olha só. Que ela é bem tranquila também. Ela só pergunta o que acontece. Então eu não vou resolver com vocês, porque ela só pergunta o que acontece quando a gente coloca o ácido clorídrico em água. E aí a gente já conversou que vai acontecer uma ionização, vai formar íons. E aí é isso que, tipo, é a letra B, porque é a única que fala em ionizar alguma coisa. Dissociar, que é o que a gente vai ver na base. Transferência de elétrons, blá, 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 blá. Tá, então essa era tranquila. Eu vou fazer essa aqui, a 2 com vocês, tá? Porque ela é de nomenclatura.
assim, esses eram os ácidos que eu queria que vocês decorassem. O ácido nítrico, tá? O ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, tá? Então, dessa tabela aqui tem 3. Porque os outros, o que tem o mesmo elemento, ele só tá mudando o oxigênio, estão vendo? Esse aqui diminui 1, esse aqui diminui 1, esse aqui vai diminuir 1 também. Então, sempre que tem ICO, seria o que eu gostaria que vocês decorassem. Além desses 3, com nitrogênio, fósforo e enxofre, eu queria que vocês decorassem o que tem o cloro também, tá? O ácido clórico. E aí, consequentemente, vocês já acabam decorando o do bromo e do iodo, tá? O do boro também é importante. O do boro não aparece tanto, tá? Tanto é que eu acho que ele nem tá no material, na verdade. O do boro. O do boro é assim, fica a critério de vocês, se vocês quiserem. E o carbônico, tá? O carbônico, que é o do refrigerante, também é bem importante, tá? Tá, então vamos pra questão. Aqui ele vai perguntar, ele vai pedir pra gente falar o que que tá faltando. Então, a letra A, ele fala que é ácido nitroso e ele tá pedindo a fórmula. Então, vamos lá. Aqui ele dá o ácido nítrico, né? Então, é HNO3. Quando vai para oso, perde um oxigênio, vocês lembram, né? Isso que eu vou falar. Aí aqui ele pede o nome desse aqui. Só que ele fala que o ácido fosforoso é esse, oso. Então, daqui para cá ganhou um oxigênio, né? E dele pede o nome. E esse aqui, ele dá aqui o nome ao ácido sulfúrico, e daqui para cá também perdeu um oxigênio, tá? Vamos ver se vocês podem olhar bem as respostas, tá? Eu vou ficar mais aqui. É que tem pouca gente hoje também, né? Vou resolver com vocês. Aqui perdeu um, né? Então é meio, tipo, não é tão difícil entender que a fórmula é HNO2, né? Então ficamos entre B e D, HNO2. E aqui ele já coloca que ou vai ser ácido fosforídrico ou ácido fosfórico. E fosforídrico é os que a família do hídrico é os que não tem oxigênio, né? Então, é fosfórico. E é fosfórico porque ele tá no estado, abre aspas, fundamental dele, em que não perdeu nem ganhou oxigênio, né? E vocês veem aqui que o fosforoso é o que tem 3, então aumentou um fosfórico, né? E o último, ele pede, ele compara o ácido sulfúrico, que tem 4, e pede pra gente dar nome a um que tenha 3. Então é sulforoso, porque oso é quando perde um oxigênio. Aqui também a nomenclatura, tá? Deixa eu ver, tem essa e essa. Ó, a 5, ela é bem de boa, tá? Porque ela vai falar sobre as características dos ácidos, tá? Que ele fala que é para marcar as erradas, tá? Quando eu fiz essa questão, antes de colocar no material, eu errei, porque eu achei que era para colocar só as certas. E são as que são as falsas, tá? Então, o que eu queria falar para vocês dessa aqui é que nem todos os ácidos têm poder de corroer coisas, tá? Mas que eles são capazes de neutralizar a base, tá? Ácido com base é uma reação de neutralização, tá? Sim, essa é verdadeira. São compostos por 2 elementos químicos. Vocês lembram? Ó, aqui em cima já tem um exemplo. Ó. Isso aqui são 2 elementos químicos? Não, são 3. Então, não necessariamente só por 2. Existem com 2, mas não só com 2 é formado um ácido, pode ser com 3. Formam soluções aquosas que conduzem
eletricidade ou condutores de corrente elétrica. Isso a gente já falou, tá? Essas aqui são as principais características. O que eu tô falando agora é as principais coisas dos ácidos. Alguns, sim, corroem, mas não todos, tá? E essa aqui é a nomenclatura. Tentem fazer essa, tá? Não agora, porque senão o próximo professor, sei lá, pode ficar irritado comigo. Eu acho que é o Marcelo Original, né? Que vai dar aula agora. Oi, Marcelo Original, se você já estiver aí. Essa é também. Ela é legal porque ela menciona coisas que acontecem na natureza e tal, sabe? Os óxidos de enxofre. Tem relação aí também, tipo, a gente pode fazer uma aula de química ambiental que fale de chuva ácida e essas coisas, alguns ácidos entram nessa aula, é bem legal. E é nomenclatura, tá? Tipo, o que cai de ácido é o que eu falei pra vocês, nomenclatura, ou eles perguntando pra vocês o ácido em si, a fórmula dele, e as características, tá? Aqui tem o gabarito, e é isso. O Marcelo não chegou. O Marcelo não chegou? Então eu acho que a gente pode fazer a questão agora. Tá, então vamos fazer a questão agora. É o meu momento. Tô feliz, ganhei mais uns minutos. Tá, então vamos lá. A água da chuva é naturalmente ácida em virtude da presença normal de CO2, dióxido de carbono, ou gás carbônico, né, na atmosfera, que reage com a água, ou seja, CO2 reage com a água e forma esse ácido aqui, H2CO3. No entanto, os óxidos de enxofre, como o SO2, e de nitrogênio, como o NO2, contribuem para elevar ainda mais o pH da água. Porque, ao se combinar com ela, eles reagem e formam os ácidos H2SO3 e HNO3. Os nomes respectivos dos três ácidos mencionados são. Aí ele tá pedindo os três ácidos mencionados são esse e esse. E é por isso que vocês têm que lembrar do nome deles no seu estado fundamental, que é sempre ICO, né? Se vocês lembram dele no estado fundamental, que é ICO, vocês vão lembrar dele com a per alguma coisa, hipo, oso, sabe? Porque aí vocês só fazem essa relação, tá? Então, primeiro é esse aqui, tá? Que ele pergunta se é carbônico, carbonoso, percarbônico ou hipocarbonoso. Aí depois ele vem para esse aqui, H2SO3. Lembre que assim, antes a gente viu na tabela que o H2SO4. Os que tem 4 no seu estado normal, 4 oxigênios, é o SO4 e o PO4, tá? Dos que vocês teriam que decorar, assim. Então aqui tá com 3. Então, tipo, sulfo C com ICO é meio errado, porque ele diminuiu 1. E o HNO3 tá no seu estado fundamental. É NO3 e é CO3 também. Tá? Deixa eu ver se vocês já marcaram. Vou colocar, eu acho, Richelle. Assim, por favor. Tá, eu vou voltar para a questão. Ele tá perguntando desse aqui, que tá no estado fundamental, tá? Desse aqui, que tá com 1 oxigênio a menos. E desse aqui, que tá com o estado fundamental. Ver se vocês já marcaram.
talvez vocês estejam em dúvida nessa, mas porque tem bastante nome, mas estado fundamental termina com "ico", tá. Então esse e esse seria "ico", e esse aqui também seria "ico", se ele tivesse 4, só que ele tem menos um, então vai para "oso". Ah, muito bem. Tá. É carbônico, sulfuroso e íco, tá. Então é isso, temos tudo, que importante. Cara, pra mim também era uma luta, até que eu consegui, hã, tipo, eu coloquei na minha parede, assim, esses que eram importantes, porque são sempre esses que caem. São sempre esses 6 que eu falei pra vocês. E, tipo, esses 6 não inclui o do bromo e o do iodo, porque eles são iguais ao do cloro, então o entra tipo um trio num só, digamos assim. E aí depois que eu decorei esse, sempre cai esse, sabe. Ou aí eles tentam aumentar um oxigênio ou diminuir os oxigênios desse, mas é sempre assim. Do sal, depois o sal é formado a partir, normalmente, de ácido com alguma coisa, tipo, ácido com óxido ou ácido com base. Ah, e tinha um errinho, galera, essa questão, que ele falou que esses ácidos, eles contribuíam para elevar o pH da água. Só que ele quis dizer que eles contribuem para deixar ácido, eu acho, né, porque, tipo, tá falando que eles formam ácidos. Só que pH é, tipo, quanto menor o pH, mais ácido, e quanto maior o pH, mais básico. Então, se ele quis dizer aqui que ele queria deixar o pH da água mais ácido, uma vez que esses aqui são ácidos, ele tinha que falar contribuem para diminuir o pH da água, tá? Mas é isso, era só isso. O Marcelo original já entrou e talvez ele esteja irritado comigo, porque já faz 8 minutos que a aula dele devia ter começado. Desculpa, gente. Eu acho que ele não está nos ouvindo, mas vocês podiam pedir desculpa pra ele por mim. Eu acho que eu vou deixar aqui no chat, tá? Eu vou desconectar o negócio da tela, que daí ele vê que eu parei de transmitir, né? E daí ele pode entrar. Tá, muito obrigada. Eu gostei muito da aula hoje. E, na semana que vem a gente vai ver bases, tá? E bons estudos. Espero que vocês tenham uma boa semana. O Marcelo Falsificado. O Marcelo Falsificado era meu colega no primeiro semestre. Oi, Marcelo. Desculpa pegar uns minutinhos teus. É que eu estava olhando só, tipo, nas pessoas que estavam na turma 1, sabe? E aí eu ficava olhando, eu ficava, o Marcelo não chegou ainda, então eu vou ficar aqui, né? Tipo, aí ele não me escuta? Por que que ele não me escuta? Por que que ele não. Gente, mas. Ele não entrou! Ai, meu Deus, gente, desculpa, eu sou tão otária nessas coisas. Tá, depois eu vou mandar uma mensagem pra ele. Eu vou sair logo antes que, né, ele, tipo, ele se atrase mais ainda. E aí depois que ele entrar, eu mando o meu pedido de desculpa pra ele aqui. Tá, então boa semana, gente, bons estudos, tá? Beijos.